Vamos para mais 4 problemas do Enem de 2025, como a gente vem fazendo. Então, o próximo exercício é este aí. É um exercício sobre escala que cai todo ano no Enem. Controle remoto de um carrinho de brinquedo vem equipado com a tela que ajusta automaticamente a escala empregada na exibição de cada deslocamento. A tela apresenta a imagem do deslocamento, a escala utilizada na geração dessa imagem e o comprimento desse deslocamento em centímetros em conformidade com a escala empregada. As figuras representam a tela do controle remoto exibindo os dados de 5 deslocamentos realizados por esse carrinho, como podemos ver aí na figura. A opção que indica o deslocamento de maior comprimento realizado pelo carrinho de brinquedo é as alternativas. Bom, escala a gente sabe que é o real, o desenho dividido pelo real na mesma unidade, né? Então, o que que eu vou fazer? Rapidamente, para ganhar tempo, eu vou dividir o que eu tenho no desenho pelo real que eu não tenho e igualar a escala, fazer as contas e obter as distâncias que ele propõe aí. Então, ó, o primeiro, né, vou especificar o primeiro direitinho para ficar mais claro. A minha escala é 1/100, o meu desenho é 9 e o meu real é E1. Então, E1 vai dar 100 vezes 9, que dá 900 centímetros. Os demais eu vou só apresentar a operação, sem falar muito, para a gente ganhar tempo. Temos aí o segundo, 1.500 centímetros, o terceiro, 3.000 centímetros, o quarto, 2.100 centímetros e o quinto, 2.000 centímetros. O que apresenta a maior, o deslocamento maior é este 3, né? Este aqui, ó, E igual a 3.000 centímetros. Então, a nossa resposta é letra C. Muito bem. Acabou? Seguinte, agora nós temos aí um problema muito interessante. Vamos ler e entender o que está dizendo. Em um jogo digital há 3 personagens: um vilão, um herói e 2 vilões. A programação é feita de tal forma que o herói sempre será atacado pelo vilão que estiver mais próximo dele. Uma das maneiras de confundir os vilões é movimentar o herói por trajetórias que o mantêm equidistante dos vilões, gerando indefinição entre eles e com isso não sendo atacado. Para a programação de uma das etapas desse jogo, o programador considerou no plano cartesiano o quadrado STUV com a região de movimentação dos personagens, onde V e T representam as posições fixas dos vilões e S a posição inicial do herói, como representado na figura. Então aqui nós temos ó, um quadrado azul, onde esse herói poderá movimentar dentro dele, será atacado pelos vilões T e V, então ele tem que passar o mais longe possível deles e de forma equidistante, né? Porque se você passa mais perto de um, esse te ataca, você passa mais perto do outro, o outro te ataca. Então, o que que nós temos que fazer? O segmento de reto que garante a equidistância está no suporte de SU, lógico, né? Por quê? Porque o suporte de SU é a diagonal desse quadrado. E os vilões estão nas extremidades da outra diagonal, né? Só assim eu terei equidistância. Então, já que é um quadrado, né? Essa aí é a reta que une a posição dos dois vilões. E esse aqui, né, o segmento de reta que une o caminho que será percorrido pelo herói. Observa que SU é perpendicular à TV, porque as diagonais de um quadrado são perpendiculares, né? Então, o que que significa isso? As diagonais do quadrado sendo perpendiculares, os pontos de uma delas, né, serão equidistantes das extremidades da outra. Aí, consequentemente, o herói está salvo. Aqui eu cometi um pequeno engano dizendo que SU era perpendicular a SV, e não é. No lugar desse S aqui é T. SU está numa reta suporte decrescente.
Então, nós já eliminamos as alternativas D e E, que são alternativas com coeficiente angular positivo, então crescentes. Eu já elimino essas duas. O coeficiente linear de SU é positivo, porque se eu der continuidade aqui no SU, né, eu vou ter um encontro lá em cima no eixo do Y. Então, o coeficiente linear sendo positivo, eu já elimino a letra C, que está com coeficiente linear negativo. Aí eu fico com duas situações. Só que eu tenho o coeficiente angular nas duas delas, só me falta o coeficiente linear. Portanto, a minha equação pode ser escrita assim, ó, y igual a 3x mais b, tá? 3x mais b. Consequentemente, como o herói está na posição 6, 2, eu posso substituir nessa reta, na equação dessa reta, o valor de x igual a 6 e y igual a 2. Aí eu vou obter o quê? Eu vou obter o b igual a 20. Como o b é igual a 20, a letra B está descartada, sobrando para nós a letra A. Ou seja, a alternativa A para esse probleminha aí. Eu gostei desse problema, achei ele interessante. Bom, aí nós temos um exercício de gráfico, né? Análise gráfica, estatísticas, né? Gráfico de estatístico, gráfico de coluna e gráfico de linha. Uma livraria comercializa livros dos seguintes gêneros literários: ficção científica, autoajuda, romance e biografia. O gráfico apresenta o estoque dos livros que essa livraria tem por gênero literário e por nacionalidade do autor, bem como a demanda por gênero literário obtida por meio de uma enquete feita com seus clientes habituais. O gerente da livraria fará a encomenda de novos exemplares somente do gênero cuja quantidade de estoque seja insuficiente para atender a demanda, constatada pela enquete. O gênero de livro do qual o gerente deverá encomendar mais exemplares é, observando, essa cor amarronzada, rosa, representa autores brasileiros. Essa verde representa autores estrangeiros. E a demanda está lá em azul naquele gráfico de linha, azul claro. E aí o que que acontece? O estoque é a soma dos livros de autores estrangeiros com os livros de autores brasileiros. Eu somo os dois, eu tenho estoque. E lá em cima eu tenho a demanda. A demanda aqui, por exemplo, é 160. O estoque aqui é 120 mais 80. Então, o estoque 120 mais 80 vai dar 200. Como a demanda é 160, né, está sobrando livro. Então, a ideia é essa: somar os dois elementos que nós temos aqui de autores brasileiros e estrangeiros e tirar do estoque para ver o que sobra ou não sobra, né? Vamos lá, então. Ficção. Ficção, nós temos lá um estoque de 80 mais 120, dando 200, uma demanda de 160, então está sobrando aí 40 livros. Tranquilo. Alta ajuda. Nós temos um estoque de 50 mais 80, 130, e uma demanda de 135. Observe que aqui já está faltando. Depois nós temos um romance, que tem um estoque. Um minutinho só. Está um trem atrapalhando aqui. Pronto. Tem estoque de 40 mais 105, 145, e tem uma demanda de quanto? De 140. Então, sobrando 5 livros. E a última, que é a biografia, ele tem um estoque de 45, mais 50, 95, e tem uma demanda de 80. Então, sobram 15 livros. Observando todos os valores obtidos, nós vamos ver que essa aqui está faltando. Vou voltar. Esse aqui, o estoque é 130 e a demanda 135 está em falta. Então, ele vai procurar livros de alta ajuda, pois a quantidade em estoque é inferior à demanda. Pronto. É isso que nós temos que fazer. Agora vamos para um aqui de trigonometria. Um exercício interessante, mas é pura análise gráfica, como acontece em todos os exercícios de gráfico do Enem. Um recipiente tem um formato que faz com que, ao ser enchido de água, com uma vazão constante, a distância D da lâmina de água ao tampo da mesa, em centímetros, aumente em relação ao tempo T em minuto, de acordo com a função do tipo D igual a K mais tangente de P, que multiplica T mais M, sendo
os parâmetros K, P e M, números reais, para ter variando de 0 a 4, né? Aquele gráfico aqui é destacado, mais destacado que o restante que está pontilhado, conforme ilustrado na figura, na qual estão apresentadas assíntotas verticais da função tangente utilizada na definição de D. Então, nós temos aqui a figura, as assíntotas são essas aqui, ó. Uma que passa, uma assíntota vertical que passa no 5 menos 2π sobre 2, e a outra que passa lá no 5 mais 2π sobre 2, evidentemente, daqui para frente ela vai repetir, né? A partir do 5 mais 2π sobre 2. Então, o que que eu tenho que fazer? Determinar o período da função, né? A função tem uma variação daqui até aqui, né? De 5 menos 2π sobre 2 até 5 mais 2π sobre 2, depois ela é repetitiva. Então, eu acho o período tirando 5 mais 2π sobre 2, o valor 5 menos 2π sobre 2, encontrando o período de 2π, né? Agora, só que o período de uma função tangente é π sobre o valor que multiplica a variável. Então, o período igualando com 2π vai me dar um valor de meio. Logo, meu período é meio. Vamos agora analisar o deslocamento do gráfico em relação a d tangente de t. Se eu tiver um gráfico d tangente de t, ele vai ser assim, tá? Passa aqui pela origem, né? É crescente, sempre crescente. O deslocamento vertical dele é 30. Olha lá. O deslocamento vertical dele é 30. E o deslocamento horizontal dele é 2,5. Né? Ele sai, esse ponto de inflexão sai daqui e vem parar aqui. Então ele desloca 2,5. Assim sendo, o que que acontece? O meu K é 30 e o meu M é menos 5 sobre 2, porque ele teve um deslocamento para a direita, o coeficiente de deslocamento para a direita é negativo. Portanto, a nossa resposta é letra E. E aqui nós paramos para dar uma pausa, né? E continuaremos numa outra oportunidade. Obrigado pela atenção.